Chegou a hora de você aprender como e por que estudar fisiologia do exercício. Chegou a hora, a mais temida, a tenebrosa, a causadora de insônias de muitos alunos da educação física. Mas eu, Kaique Mateus, o seu mentor de estudos, com o meu passo a passo que eu vou te falar aqui, já pega o papel e a caneta, porque o passo a passo que eu vou te dar vai pegar esse monstro de 7 cabeças e vai transformar ele em um Minion, falando fininho para você, porque você vai dominar. Você vai seguir esse passo a passo e você vai ver que é uma matéria de uma certa forma complexa. Não é continha de 2 mais 2, não é. Se você estava esperando isso, você se enganou também. Mas não é um monstro de 7 cabeças. Com a metodologia correta e a ordem correta dos conteúdos, não tem erro, meu amigo, é batata. Estudou, dominou, acabou, lindo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro erro que as pessoas cometem ao estudar fisiologia: ir direto para a fisiologia do exercício sem antes ter entendido a base da fisiologia geral. Por quê? O que é a fisiologia do exercício? É os mecanismos fisiológicos que acontecem no seu corpo quando você está em movimento, quando você está no exercício. O próprio nome já diz, é o corpo em movimento, é o corpo sob um estresse, certo? A fisiologia geral, ela precede a fisiologia do exercício, porque a fisiologia geral é o corpo em repouso. Então, para você entender com mais clareza como o corpo funciona, os mecanismos com ele em movimento, é preciso você entender a base de como ele funciona em repouso, beleza? A fisiologia do exercício é o que muda quando eu estou fazendo exercício, o que acontece no meu corpo, com o meu corpo, quando eu estou fazendo exercício. Essa é a fisiologia do exercício. Então, bora lá. Começando por fisiologia geral. Papel e caneta. Primeiro, homeostase. O que é homeostase? É o sistema de equilíbrio do corpo. Um exemplo básico e rápido. Você está lá durante o exercício e você começa a suar. O que é o suor? A sua temperatura do corpo aumentou, sua pele ficou quente e o corpo, através de um feedback negativo interior, sinalizou que a pele precisa esfriar, porque está muito quente. Então o corpo expele água para fora para poder resfriar a pele e voltar ao equilíbrio. Isso é um exemplo de homeostase. Comunicação celular. Como as células comunicam entre si. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é cérebro, certo? Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. Todos os nervos que estão além do cérebro, que estão no seu corpo, certo? Tudo o que não se refere ao cérebro. Sistema endócrino, que é o sistema dos hormônios. Os hormônios são os controladores do nosso corpo. É aquela galerinha que está lá dentro. Agora você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, certo? Sistema cardiovascular. Seu coraçãozinho, esse mesmo que você sofre por conta da sua amada ou do seu amado. Beleza? Tô brincando, isso não tem nada a ver. O coração é só um músculo, ele não sente nada. É certo se a pessoa tem um infarto, né? Ele dói pra caramba, eu imagino, né? Relatos, né? Sistema respiratório, os mecanismos, como funciona a respiração, certo? A ingestão do gás carbônico, como que funciona a oxigenação das células, o que as células fazem com aquele oxigênio, como o pulmão funciona, é importante também. E o sistema muscular, recrutamento das fibras do tipo 1, tipo 2, tipo 2A, 2X, certo? Para que serve cada fibra? O exercício, põe uma coisa na sua cabeça, o exercício, ele não cria sistemas novos, ele
apenas exige mais dos sistemas que já existem. Anota isso é fundamental, isso vai te ajudar. Próximo passo, você tem que entender o exercício físico como um estresse fisiológico. Exercício é igual estresse fisiológico e tem que entender como o corpo reage, como ele se adapta e como ele se recupera do estresse gerado através daquele exercício. O raciocínio por trás disso se resume em estresse inicial, fadiga, a adaptação, quais as adaptações que o corpo vai gerar por meio daquele estresse e recuperação. Como o corpo vai se recuperar daquele estresse. Divida em blocos de raciocínio e não em capítulos de livros. Frequência cardíaca, que é a frequência que o seu coração está batendo em determinado estresse. Pressão arterial, ventilação e consumo de oxigênio, isso é fundamental também. E recrutamento muscular. Quais tipos de fibras estão sendo recrutadas diante daquele estresse? Por que alguns tipos de estresse recrutam menos e alguns recrutam mais fibras? Essas que eu falei são respostas agudas ao treinamento. São respostas instantâneas. Você começou a gerar o estresse, elas já começam, já estão acontecendo, certo? Agora, o que muda com semanas e meses de treino? Isso já não são respostas agudas, instantâneas. Isso já são respostas crônicas, respostas que vêm a médio e longo prazo, tá? Primeiro, hipertrofia. Quais são os mecanismos de hipertrofia? Por que acontece hipertrofia? O aumento de força. Por que ocorre o aumento de força? Qual o tipo de estresse que faz aumentar o ganho de força? Melhorias do sistema cardiorrespiratório. Qual tipo de estresse, qual tipo de exercício que faz melhorar o seu sistema cardiorrespiratório? E por quê? Adaptações neurais. Qual tipo de estresse que faz melhorar o seu recrutamento muscular, que faz melhorar o seu controle motor, faz melhorar tudo o que envolve recrutamento muscular? O que é adaptações neurais? É a adaptação entre o seu sistema nervoso central e o seu músculo, certo? Eficiência metabólica. Quais tipos de estresse, com quais intensidades, com quais frequências aquele estresse vai fazer o seu organismo ficar mais eficiente para realizar tal exercício, para passar por tal estresse. Bioenergética, que é nada mais nada menos que a energia, o tipo de energia, os mecanismos de energia que o seu corpo vai utilizar durante a prática de algum tipo de exercício. Porque a gente sabe que o corpo utiliza utiliza energia para realizar os exercícios. Isso é fato. Chama ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda de energia que o nosso músculo usa para obter energia e realizar as atividades dele. Porém, como essa energia é obtida, as formas são diferentes. Os 3 sistemas de bioenergética, os 3 sistemas que o nosso corpo utiliza para a obtenção de energia. Sistema ATP-CP, que é via ATP, que é a adenosina trifosfato, a creatina fosfoquinase. Sistema glicolítico, que é aquele que
quebra a glicose para obter energia, e o sistema oxidativo, aquele que o seu corpo obtém energia através do oxigênio, certo? Ocorre a oxidação lá da gordura, enfim, não vou entrar em detalhes, isso é um assunto para outro vídeo. Mas você pode ver com nomes diferentes, dependendo do livro. O ATP-CP, você vai ver como anaeróbio alático. Anaeróbio não utiliza oxigênio, alático não é prolongado o tempo suficiente para ele produzir o lactato. Glicolítico, anaeróbio lático, não utiliza oxigênio, mas o tempo que ele é preciso para ocorrer, para ser ativado esse meio, é um tempo que gera lactato, entendeu? E o oxidativo, que é o sistema aeróbico, que utiliza oxigênio para obtenção de energia, é um sistema que ele precisa de um maior tempo para poder entrar em ação, tá? Para poder começar a utilizar o oxigênio para obter energia. Em todos os sistemas, em todo e qualquer exercício, os três sistemas estarão funcionando juntos, mas a depender do esforço e do tempo durante o esforço, um tipo de sistema vai ser mais predominante. Então, recapitulando, cara, eu não acredito que eu tô passando isso de graça. Cara, sem brincadeira, se eu tivesse mais de 100 mil inscritos, isso seria um curso. Essa aula aqui, eu ia montar um e-book sobre esse vídeo e ia vender, não ia passar de graça não, sem brincadeira. Então, meu amigo, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, beleza? Vai me ajudar e eu vou continuar te ajudando. Conteúdo pago sendo passado de graça para você. Então, recapitulando, estude o sistema em repouso. Segundo, veja o que muda com o exercício. Terceiro, relacione com o tipo de treino. Quarto, conecte com a prescrição. Exemplo, você faz um treino de força pesado, com muita carga, automaticamente vai elevar a ativação neural, vai recrutar mais músculos devido à carga ser maior, então precisa recrutar mais fibras para poder erguer aquela carga. Automaticamente haverá uma adaptação crônica, que é o aumento de força. É isso. Esse é o esboço de toda a aula. Então, fisiologia do exercício não é para decorar, é para entender o que acontece no corpo humano quando ele está em movimento. Um abraço. Se você ficou até o final, parabéns. Você vai ser um profissional de excelência, vai ser um profissional de alto padrão. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.